Quão poderoso é Jesus! Vejamos sua autoridade em confronto. No entanto, ninguém pode invadir a fortaleza de um homem e saquear seus bens a menos que primeiro o amarre. Então poderá saquear sua casa. Marcos 3, 27. Os evangelhos são relevantes ao demonstrarem a conquista de Jesus Cristo por nós, através de sua obediência ao longo de sua vida. Sua vitória naquela época tem implicações cósmicas e consequências pessoais que nos afetam no presente. Muitas pessoas acreditam que Satanás e Jesus são iguais, mas isso é um equívoco absurdo. No livro de Marcos, capítulo 3, a missão de Jesus é alvo de ataques. Após anunciar a vinda do reino de Deus, ele começa a curar os doentes, expulsar demônios, ensinar com autoridade, confrontar os discípulos e até mesmo perdoar pecados. No entanto, nem todos ficam satisfeitos com ele. Em Marcos 3, a partir do versículo 22, os escribas desafiam a fonte da autoridade de Jesus, alegando que ela vem de Belzebu, o príncipe dos demônios, Satanás. O escriba não considerava Jesus como um homem louco, mas o acusava de expulsar demônios pelo poder de Belzebu. Belzebu significa senhor das moscas de estrume, ou senhor da sujeira, sendo essa uma acusação totalmente blasfema. Após refutar tal acusação, Jesus condena aqueles que a fizeram. Se ele estivesse expulsando demônios por meio de Belzebu, então Satanás estaria trabalhando contra si mesmo, frustrando seu próprio propósito. O objetivo de Satanás é controlar os seres humanos por meio dos demônios, não libertá-los dessas influências malignas. Um reino, uma casa ou uma pessoa dividida contra si mesma não pode subsistir. A sobrevivência contínua depende da cooperação interna, não do antagonismo. Marcos 3, versículo 23 ao 27. E assim, ele os convocou para si e começou a falar-lhes em parábolas. Como é possível que Satanás expulse Satanás? E se um reino estiver dividido contra si mesmo, esse reino não pode subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, ele não pode permanecer em pé, mas está condenado. No entanto, ninguém pode entrar na casa do homem forte e saquear seus bens, a menos que primeiro o amarre. Então poderá saquear sua casa. A acusação dos escribas era, portanto, absurda. Na realidade, o Senhor Jesus estava fazendo exatamente o oposto do que eles afirmavam. Seus milagres representavam a queda de Satanás em vez de sua supremacia. Isso é o que o Salvador quis dizer quando disse: ninguém pode invadir a casa de um homem forte e roubar seus bens, a menos que primeiro o amarre, então poderá saquear sua casa. Satanás é o homem forte, sua casa é seu domínio, e ele é o governante daquela era. Seus bens são as pessoas sobre as quais ele exerce influência. Jesus é aquele que amarra Satanás e saqueia sua casa. No segundo advento de Cristo, Satanás será amarrado e lançado no abismo por 1000 anos. O Salvador está expulsando demônios durante seu ministério na terra, o que foi uma indicação de sua futura conquista sobre o diabo. Em resposta, Jesus nega a acusação de colaborar com Satanás, afirmando que veio para subjugar o poder do diabo, representado como o homem forte, a fim de saquear a casa de Satanás. Essa explicação de Jesus abrange os eventos descritos em Marcos do 1 ao 3, onde Satanás é retratado como o guardião de suas possessões. O ministério de Jesus consistia em derrotar o homem forte, tanto ao expulsar demônios de pessoas possessas, quanto de forma mais ampla. Jesus contemplava cada vida libertada do domínio de Satanás como parte de sua missão de saquear o reino do diabo, uma vida de cada vez. Ele enfatizava que nada em nossa vida deveria permanecer sob o controle de Satanás. O próprio Jesus, nosso Senhor ressuscitado, é quem amarra o homem forte e saqueia sua casa. Embora Satanás seja poderoso e zeloso em guardar suas possessões, Jesus é ainda mais forte e capaz de nos resgatar de suas garras. Jesus veio para esmagar o diabo. Sua primeira missão era derrotar o diabo. Embora possamos perder isso de vista devido às muitas histórias presentes nos evangelhos, o propósito final dos evangelhos é a vitória de Jesus sobre Satanás. Além disso, Jesus afirma que todo o poder foi concedido a ele no céu e na terra, conforme registrado em Mateus 28:18. Isso se refere ao Jesus ressuscitado, que instruiu seus discípulos sobre seus deveres após sua partida. Ele lhes deu uma comissão autoritária, não uma mera sugestão, destacando sua autoridade suprema.
Essa comissão ordena que eles façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a todos os seus mandamentos. Jesus assegura que estará sempre presente com eles até o fim dos tempos. Portanto, lemos que toda a autoridade foi concedida a Jesus no céu e na terra, e essa comissão é dada com base em sua autoridade, demonstrando que é um comando autoritário, não uma proposta. É semelhante a um oficial militar que recorda um soldado de suas funções devido à sua autoridade, capacitando-o a enviar quem quiser para realizar o que desejar. Jesus exerce domínio sobre tudo. Mateus 28, a partir do versículo 20, relata as palavras de Jesus antes de ascender aos céus. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. O pregador Charles Spurgeon destaca que o poder nas mãos de certas pessoas é perigoso, mas o poder nas mãos de Cristo é abençoado. Ele enfatiza que devemos conceder a Jesus todo o poder, permitindo que ele faça o que é correto, justo, verdadeiro e bom. Nós, como seguidores de Jesus, acreditamos e confiamos nesse poder, não buscando nenhuma outra fonte de autoridade. Desafiamos todos os outros poderes, pois sabemos que nossa própria impotência não impedirá o avanço do reino de Deus. Portanto, entregamos todo o nosso poder a Ele. Jesus revela a João em Apocalipse 1:18 que ele possui as chaves da morte e do Hades. Essa declaração é fundamental, pois marca o último encontro pessoal registrado na Bíblia entre Jesus e um indivíduo. Como detentor das chaves da morte, o Cristo ressurreto tem controle e autoridade sobre a morte. Quando Jesus morreu, ele entregou seu espírito em seu próprio tempo, o que surpreendeu Pilatos. Por ter autoridade sobre a morte, Jesus pôde ressuscitar dos mortos. Além disso, ele tem o poder de libertar seus seguidores da morte, para que possam estar com ele para sempre. O inferno é descrito como um território terrível, governado pelo mal e pelo terror. No entanto, o inferno é impotente diante do Senhor, pois há um trono maior que o trono do mal. Jesus não apenas tem domínio sobre todas as criaturas, mas também possui autoridade sobre a morte e o Hades. Isso ocorre porque ele, como ser glorificado, recebeu essa autoridade. Um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. S.M. Lockridge, outro pregador conhecido, ressalta que os fariseus e Pilatos não puderam conter ou encontrar falhas em Jesus. Testemunhas não conseguiram concordar em seus depoimentos, e Herodes falhou em matá-lo. Nem a morte nem o túmulo puderam prevalecer sobre ele. A chave é um símbolo de propriedade e poder na vida cotidiana. Quando um inquilino devolve a chave ao senhorio, o proprietário recupera o controle sobre a propriedade. Da mesma forma, nosso Senhor Jesus Cristo continua supremo. Sua ressurreição é única na história humana, pois ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos e nunca mais experimentará a morte. Aqueles que foram ressuscitados posteriormente acabaram morrendo novamente. A vitória de Cristo sobre a morte decorre de sua ausência de pecado, contrastando com a maldição que o pecado trouxe à humanidade desde o Jardim do Éden, conforme declarado em Gênesis 2:17. Caso contrário, no dia em que dela comeres, certamente morrerás por causa de tua desobediência. Cristo triunfou sobre a morte, e as consequências para nós são eternas. A vitória de Cristo sobre a morte é o alicerce da boa notícia do Evangelho. Sem a ressurreição, não há Evangelho. Na verdade, não há esperança para nós. E se Cristo não ressuscitou, então vossa fé é vã e estáis ainda em vossos pecados. Aqueles que morreram em Cristo também pereceram. Se esperamos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, do 17 ao 19. O Senhor Deus Consolador engolirá a morte para sempre. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas e removerá o opróbrio do seu povo de toda a terra. Pois assim o Senhor falou. A morte era a arma mais poderosa do diabo, uma terrível ameaça contra nós. Mas os crentes são mais que vencedores por meio daquele que os amou. Cristo triunfou sobre a morte.
e os crentes permanecem firmes nas palavras de Jesus. Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Não devemos esquecer que foi o Pai quem conferiu a Jesus Cristo o direito de ocupar essa exaltada posição de autoridade e dignidade como recompensa por sua obra. Contemplem o que ele recebeu em troca pelo sofrimento e humilhação impostos pelos homens. Ele foi o servo dos servos, mas agora é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele se humilhou até o mais baixo dos níveis, mas foi exaltado acima de todos. Ele usava uma coroa de espinhos, mas agora usa a coroa celestial. Ele foi o servo dos servos, mas agora é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vamos adorá-lo. Que nossos corações reflitam sobre essas verdades simples, mas inestimáveis, e derramemos nossos tesouros aos seus pés, entronizando-o como Senhor de tudo.